A gente ainda vai comprar uma claquete. Você que está assistindo aí, um dia a gente vai chegar aqui e vai falar assim: nossa, nós começamos com tudo podre. Computador podre, a câmera podre. Não, a câmera não é podre. Sou podre, tudo podre, e a gente fez o que? Milagre. Seremos bem-sucedidos. Estaremos no Faustão, um dia do Arquivo Confidencial. Ai, Que nojo! que meta horrível. Que meta horrível. Olá, sejam bem-vindos ao canal de parto. Eu sou a Luciana Ribeiro e hoje a gente tá aqui com a musa do ativismo, essa deusa da porra toda, Gente, que animação, obrigada. Anne Rami. Tudo bem, Anne? Tudo ótimo. E você, meu amor? Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, meu bem, né? Porque aceitar assim vir no canal com 100 e poucas pessoas inscritas. Bom, Anne tem 39 anos, é mãe, artista plástica, ativista e co-deputada estadual da bancada ativista que entrou aí nesse ano com 149 mil. E 500 e tarará votos. Muito obrigada por seus votos. Gente. E a gente veio aqui pra conversar e pra debater várias coisas, né? Porque a gente tem muito assunto, não é, meu bem? É isso aí. Eu queria agradecer, né? Primeiro, não importa quantos seguidores a gente tem no YouTube, o que importa é a qualidade das coisas que a gente produz e os pensamentos que a gente tá colocando no mundo, não é? Eu acho que o ativismo é isso, né? Se a gente trouxer uma outra linha de pensamento, a gente vai aprender e vai ensinar uma pessoa, já tá ótimo. É uma atividade de conexão, né? É a gente criar pontes e pensamentos novos pro futuro que a gente precisa, ou enfim, que a gente quer construir, né? É, exatamente. É trabalho de formiguinha, Uhum. né? Um passo pra frente, três pra trás. E é isso que a gente tá vivendo agora, não é? Ai, gente, tudo bem. Querida Anne, queria saber, primeiro de tudo, como é que você chegou aqui? Não na minha casa. Como é que você chegou neste lugar hoje de co-deputada e tudo que você faz e tudo... enfim, né? Qual que é a sua trajetória? Há 10 anos eu engravidei do meu primeiro filho. Esse é um momento de virada na minha vida, né? Eu tenho uma vida pré-filhos e uma vida pós-filhos. E de fato a minha história com a maternidade começa muito na gestação, né? Eu tive uma gestação gemelar no comecinho, um dos bebês parou de se desenvolver logo no começo, assim, umas 10, 12 semanas, esse bebê morreu. E eu tive um contexto de gestação bastante complicado do bebê que ficou, que é o Joaquim, que hoje tem quase 10 anos. E fui levada a um atendimento obstétrico violento, um atendimento obstétrico nefasto, né? A gente estava aqui discutindo o direito à interrupção voluntária da gravidez, num contexto que eu vivenciei, que é quando uma mulher perde um bebê, ela sofre uma série de violências, né? Então, o contexto dos direitos reprodutivos já começou a ser evidenciado para mim nessa gestação. E aí eu fui atendida por um médico dentro do sistema suplementar que me coagiu a uma cirurgia cesariana. Então eu passei por uma cirurgia cesariana indesejada, eletiva, agendada sob coação médica. Você tinha vontade de ter parto normal? Sim, durante todo o meu atendimento obstétrico nessa primeira gestação, eu fui enganada pelo médico, literalmente, né? Ele falava, não, eu só vou fazer parto, imagina, parto normal. Olha o tamanho da sua anca, ele falava pra mim. Não tem nenhuma razão pra gente acreditar que você não vai ter um parto normal. Você vai ter um parto normal, imagina, bebê maravilhoso, mamãe maravilhosa, um médico renomado, aqui tá acabou. E aí foi que essa pessoa, nas 38 semanas de gestação pré-feriado de Páscoa, eu não tinha conhecimento para entender pelo que eu tava passando, e estava numa gestação super fragilizada, porque afinal de contas eu tinha perdido uns bebês e tal. Tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com esse outro bebê, e o médico sabia. Ele usou disso. Usou disso e disse, você
a gente precisa fazer essa cesariana porque o seu bebezinho está bem agora, mas a gente não sabe até o fim da semana o que vai acontecer. E eu reagi muito mal, assim, eu fiquei uma hora chorando e falando que eu não queria aquela cirurgia. E aí ele disse, o seu bebê não quer morrer. Aí foi um golpe de misericórdia, né? Eu falei, bom, eu acho que ele deve estar falando sério, não é possível uma pessoa insista tanto diante do desejo de uma mãe, né? E aí eu comecei a aprender o que era a escolha para o parto, que não existe, né, na realidade. Então, o sistema obstétrico aqui de São Paulo, do meu lugar, da classe média branca, me ensinou um pouco sobre violência contra a mulher, e a partir do nascimento do Joaquim, começa essa experiência, né, de uma verdadeira paixão pela maternidade, pelo exercício de ser mãe daquele neném, e depois dos muitos outros que eu tive. Mas também de observar o que era esse lugar de ser mãe, né, ao que eu estaria submetida, ao que as outras mães estão submetidas. O que acontece com essas mulheres mães? Onde estão as crianças quando as mães não podem ficar com elas? Quem fica mais com as crianças? Todo esse papel, e que é muito invisível, né? Hoje em dia, já 10 anos refletindo sobre isso, eu gosto de falar disso, do trabalho invisível da mulher mãe na sociedade, que basicamente é o sustentáculo de tudo, desde a reprodução da vida humana, porque, né, a gente precisa ser materialista nesse ponto. Temos úteros, eles fazem vida, e eles vivem porque existe o nosso corpo, né? Tá materialmente ligado à nossa existência. E depois de manutenção dessa vida, porque também bota no mundo, se não tiver uma mãe ou alguém que exerça essa figura, esse papel de nutrição, de viabilização mesmo, de não deixar a criança cair, de não deixar a criança morrer, a humanidade não existe. E ainda assim a gente não tem um espaço respeitoso, né? Eu gosto muito de uma fala que eu ouvi você falando uma vez, eu escrevi, eu não lembro, que é isso, né? A gente tá tão invertido que, assim, a sociedade, ela tem que agradecer a gente, que a gente tá colocando a galera no mundo, que a gente tá cuidando, né, da procriação, da existência da nossa espécie. E não o contrário, a gente tem que agradecer pelos espaços que as pessoas dão pra gente, né? A gente não conquistou ainda, na verdade, a categoria mãe. Eu gosto de fazer esse paralelo um pouco com a luta de classes e com, inclusive, a história do trabalhador, né? A categoria mãe ainda não se reconheceu como um grupo relevante e um grupo estruturante, né? E assim, minha missão no mundo é essa. Eu posso morrer o dia que as pessoas falarem, as mães enquanto grupo social relevante existem. Só que a gente ainda não chegou nessa consciência plena, né? As mulheres ainda estão acostumadas a receber as migalhas desse sistema, que é o sistema que a gente vive, que é o patriarcado, né? O grande relacionamento abusivo da nossa sociedade. E aí, o quanto que tudo que a gente sofre as mulheres têm menos acesso a emprego. Por quê? Essa história de misoginia, que é a ideia de que os homens odeiam as mulheres, né? O sistema não gosta das mulheres, é violento com as mulheres. Está diretamente ligado ao fato de que a gente tem capacidade reprodutiva. A gente tem menos emprego porque o patriarcado, o mundo, as empresas sabem que a gente vai parar um tempo. Porque a gente precisa parar, porque a gente bota o neném no mundo. E aí a gente fica caro. A gente fica cara para elas, para eles. E aí é óbvio que eu vou contratar. Se eu vou contratar uma mulher, eu vou contratar um salário menor. Porque ela pode ser que ela tenha filho. Se ela tiver filho, eu mando embora. Se eu não conseguir mandar embora, eu reduzo ela a qualquer coisa ali dentro daquela empresa. Então, a maternidade é um tema de investigação estruturante. E a gente não tem dados. As pessoas têm estudado muito pouco sobre maternidade. Não interessa muito pra ninguém, né? É essa coisa que eu chamo de efeito mãezinha. O efeito mãezinha é isso aí. A ideia de que quem teve neném, né? Quem vive aí, tem um filho nas ancas pra criar, sabe que desde o lado mãezinha, quem cuida do seu parto sou eu. Ou da hora que você vai começar a cuidar do neném, tomar vacina. Ô mãezinha, tá atrasada. Ô mãezinha, não sei o que lá. Fica calma, mãezinha. E isso se estende pra escola depois. Até hoje na escola eles me chamam de mãezinha. Jura? Se chamam direto. Nossa, na escola do Pietro eles mudaram pra recado, assim, pra mãe é responsável. É normal, né? Bom, e essa história do efeito mãezinha é isso. As mães são olhadas com esse lugar infantilizado, idiotizante. Que é muito bom, né? Capacitante, né? Você não sabe fazer as coisas sozinho, não, né? Mãezinha. E ao mesmo tempo a gente não vai fazer pra você, mas... a gente vai arrumar bastante dificuldade pra você. Porque é isso, né? Se fosse filho pra criar, pra mim é super fácil, assim, né?
dentro de uma sociedade onde a gente entenderia que estamos formando uma sociedade e outras gerações e tudo mais, o filho é o menor dos problemas. Aliás, não é o problema, é a solução, né? O que ferra é a inviabilização de tudo isso. É um sistema, né? A ideia de que a gente vai, então, oferecer esse trabalho para o mundo seguir, basicamente, e sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, mas a gente vai receber de volta a violência, o descaso, a falta de poder dividir isso com alguém, né? Seja alguém dentro da sua rede de apoio, a famosa rede de apoio. Muito raro as pessoas que têm rede de apoio de verdade, né? Ou com o próprio Estado. Quais hoje são as modalidades, né? As formas que o governo, o Estado, esse equipamento que a gente sustenta para o bem comum, como eles dividem com a gente o cuidado com as crianças? Não dividem. Não dividem. Muito pelo contrário, né? São outro filho. Mal embarcamente uma escola, né? A educação acaba sendo a única pasta que tem esse compromisso verdadeiro e constitucional de cuidar das crianças junto com a gente. E aí um pouquinho ali da saúde, um pouquinho da assistência, ela é muito, de uma forma bem assistencialista, né? Para quem tá nas condições de vulnerabilidade e não tem essa visão. Mas eu tava falando como eu cheguei aqui, né? Sim, aí você... é isso, né? A gente Bom, e aí essa vivência, a chegada dos meus filhos. Então, depois eu tive outro filho, engravidei, quando o Joaquim tava com 1 ano, engravidei do Tomás. E aí, eles têm 20 meses cravadinhos de diferença. Caramba. E aí eu comecei a entender, né, o que tinha acontecido comigo na primeira gestação e atendimento obstétrico, fui buscar outros modelos. Aqui em São Paulo tava... Isso é 2011, a gente estava consolidando mesmo o movimento da humanização, as parteiras estavam começando a trabalhar, várias médicas e médicos baseados em evidências começaram a despontar naquela época. E eu tive o privilégio eu tinha um carro na época, refinanciei meu carro e contratei um serviço particular para me atender no parto do Tomás. E foi quando o Tomás chegou aí dentro de um modelo humanizado. Aí eu entendi bem essa diferença na minha carne, né? O que era eu ter tido passado por uma situação de violência obstétrica dentro do sistema suplementar e o que era um modelo humanizado. A essa altura eu já era ativista da amamentação, porque obviamente que com uma cesárea no currículo ali eu tinha tido todos os problemas possíveis para conseguir amamentar o Joaquim. E tive essa experiência da amamentação também como um grande resgate da nossa relação, né? Que tinha começado tão conturbado. O Joaquim nasceu, ficou 6 horas num berçário chorando, né? Se isso não é violência, o que é? E aí... E hoje, ironicamente, a gente está discutindo isso, né? Lá na LESP. Infelizmente, a gente tem aí uma proposição que visa aumentar o número de cirurgias cesarianas como solução para a violência obstétrica. Olha que inversão, né? Não é nem tapar o sol com a peneira, né? Jogar corrida. Jogar a gente no sol, talvez. Não estou entendendo o que é Quer dizer, eu entendo. E a gente entende, né? Mas... Aí anos depois eu engravidei de novo. Em Holanda, minha terceira, minha raspinha do tacho, 2015 ela nasceu. E aí dessa vez eu refutei mesmo o modelo hospitalar. Escolhi uma parteira, uma das melhores. Aliás, tinha 2 parteiras maravilhosas comigo no dia que a Yolanda nasceu. E ela nasceu em casa daí, né? E aí é outra experiência também. Quem teve um parto domiciliar e quem teve um parto... natural sabe do que eu tô falando, né? É uma experiência de potência importante. É importante. E é aquilo, né? O antes e depois, assim, né? Acho que grande maioria das mulheres, ou elas se tornam ativistas porque tiveram uma experiência muito boa no parto, ou para transformar e curar isso, né? Da violência que sofreu, né? Que eu acho que foi o seu caso, sem né? Dúvida, sem dúvida. Que potencializou, Sem né? dúvida. Essa violência marcada, né? Sim. E aí foi assim mesmo, né? E eu sempre gostei muito de escrever. E quando o Joaquim nasceu, eu abri um blog, aquela coisa super novidade, né? Vou fazer um blog de mãe. Na época eu não falava muito de empreendedorismo materno, falava de mães blogueiras. E eu era uma delas lá, sei lá, tinha uns 20 e eu era uma delas. E escrevia muito, contei toda essa história com detalhes, assim. E a gente foi levantando nessa época uma consciência, né, do que estava acontecendo naquele tempo histórico com as mulheres. Primeiro, muito focada ainda nessa coisa muito classe média, da bolha de onde eu vinha. E depois entendendo
como que isso era o impacto nacional. Poucos anos depois sai a Nascer no Brasil, com uma grande pesquisa, e as ativistas começam a se articular, então muitas audiências públicas, ações acontecendo pelo Brasil inteiro, e a gente entendendo o que era o cenário, né, de nascer no Brasil, parir no Brasil. E hoje estamos aí, na verdade, para além, né, do fato biologizante que é a minha maternidade, porque a minha maternidade é biológica, mas nem toda maternidade é biológica, né? Então, hoje eu já olho para esse espectro que sim, tem a parte material do meu corpo, do meu útero, dos meus direitos reprodutivos meus, como símbolo dessa luta no lugar da onde eu tô, mas deste cuidado, né? Deste trabalho invisível de cuidar da vida humana, manter a vida humana, viabilizar a vida humana e tudo que está ligado aos afazeres domésticos. As pessoas tendem a dizer, as mulheres trabalham mais do que os homens em serviços domésticos. E hoje eu duvido desse dado. Eu gostaria de ver outros dados em outras pesquisas que conseguissem atrelar essa mulher ao filho, porque a gente sabe empiricamente que não são as mulheres enquanto categoria. São as mulheres mães. Exatamente. As mulheres que estão exercendo um papel de cuidado, que não é toda mulher que exerce. Exatamente, né? Exatamente. Se a gente fala desses dados, é óbvio que a gente, né, até falei no vídeo do empreendedorismo materno, a gente vem desse lugar de empreendedorismo e tal, não sei o que, mercado de trabalho, mas quando você se torna mãe, é isso, você entra num circuito fechado da casa, invisível, né? E que as pessoas não entendem, mas não é porque elas não têm dados, porque todo mundo é filho, né? De alguém, todo mundo sabe qual que é a dinâmica, né? De uma casa, que não né? Férias. Então as pessoas têm ideia disso, né? Elas só querem fingir que... Elas esquecem por alguma razão, e eu acho que essa razão é o patriarcado mesmo, assim, sim, é necessário, isso quem fala é a Thaís Leão, mãe solo. Eu adoro essa fala dela, ela fala, o patriarcado não existe com mães potentes. E é real, né? É muito importante para esse sistema manter 1/3 da população silenciada, aprisionada, oferecendo esse trabalho invisível, porque, putz, vai remunerar esse povo. Vai medir. É muito. Não dá. Melhor, isso aí vai interferir nos nossos lucros. Então total. Deixa elas quietinhas lá, trancadas dentro de casa, fazendo brigadeiro e achando que ela tá empreendendo. Entendeu? Exatamente. É um plano concreto de manter. E começa no parto, óbvio, né? Nascer sob tortura e parir sob tortura faz parte desse processo, né? Desse lugar onde querem que a gente fique. Isso que eu não quero ficar nesse lugar. Não queremos. Então, nem você. E nem vamos deixar. E aí, eu queria saber, aí, tá, né? Entrou todo o ativismo. Quando que foi que você falou assim, eu preciso estar na política? Essa é uma pergunta maravilhosa. Eu tenho bem poucas respostas para ela, porque a minha ida para a política não foi uma decisão minha. Assim, eu quero virar essa pessoa que vai lá e fala na tribuna. Ela foi uma demanda. Uma demanda da conjuntura, assim, era 2017. Na verdade, assim, desde 2016 eu já vinha observando o cenário e pensando que era necessário uma mulher mãe da nossa espessura, né? Alguém que olha a maternidade desde este lugar. Com muita responsabilidade, muita crença na maternidade, porque no fim das contas eu sou crente na maternidade, assim, eu acho que a maternidade e as infâncias, as maternidades e as infâncias são potências de transformação da sociedade, eu acredito nisso, e não via nenhum representante em lugar nenhum pensando assim. Eu via algumas pessoas fazendo bons trabalhos com relação às infâncias, bons trabalhos com relação às mulheres, e mãe era uma pauta meio que uma subpauta do feminismo, um lugar ainda muito de concessão, sabe? Tá bom, mãezinha, aqui, vou escrever um prelinho aqui pra você ficar feliz. E aí é uma coisa meio esquisita, assim. Em 2016 eu comecei a avaliar isso, e nas rodas, né? Roda de mãe, conversa com essa, conversa com aquela. Trabalhando pra caramba, porque também virei empreendedora, né? Eu precisava botar dinheiro em casa. Em casa nunca foi suficiente o salário só de um adulto pra criar os 3, enfim, pra gente se manter. E aí eu produzia conteúdo pra internet, então sempre fui muito ligada com diversos setores das mulheres mães empreendedoras e que estavam fazendo medidas importantes para desenvolvimento
enfim, desse afeto, dessa política do cuidado. E aos poucos as pessoas começaram a falar, por que você não se candidata? Era vereadora na época. Eu, não, mas não tem nada a ver comigo isso, não vou. Por que você não se candidata? Porque candidata. E aí eu fui observando, naquela época eu encontrei a bancada ativista. E a bancada ativista apontava pra mim, 2016, né, gente, ano do golpe, e tudo que a gente passou, né, apontava pra mim esse lugar pra onde olhar de uma política diferente. Porque o modelo da política, hoje, que ainda existe, né, esse modelo que a gente tá vendo aí expresso... Modelinho bonito! É patriarcal, é violento, é um modelo que não tem o menor interesse que a gente nada entre... inclusive. Imagina. Nada. Mas assim, nenhum interesse que a gente entre lá com essa voz dissonante. Inclusive nos partidos progressistas, assim, a gente não é desejado nesse lugar. E a bancada apontava um projeto, né, que era um mandato coletivo, com essa possibilidade da gente dividir as pautas entre as pessoas que realmente articulam essas pautas e não simplesmente se eleger a partir da pauta, a partir de agora eu defendo tal coisa. Não fazia sentido, né? Era colocar o ativista ali dentro. E aí eu achei o modelo massa, falei, putz, gente. Aí comecei a conversar com as pessoas começaram a me dizer que se empolgavam, que era legal e tal. Então não foi uma coisa que eu decidi da minha cabeça, sabe? Da mesma forma agora tem gente falando, você não vai concorrer, porque eu não sou a deputada oficial na bancada, eu sou uma das co-deputadas, né? E isso tem limitações, obviamente, para a agenda das maternidades e infâncias. E as pessoas sempre perguntam, você não vai para vereadora de novo? Você não vai concorrer mais uma eleição? 2020 agora já tem eleição de novo, né? E eu fico, isso não é uma decisão para ser tomada desse jeito. Eu, da minha cabeça, eu tenho esta proposta para mim mesma. Eu não é isso, para mim eu sou um veículo dessa agenda, eu sou um canal que as pessoas devem usar para essa agenda. E aí naturalmente eu espero que mais mulheres mães possam concorrer agora em 2020, em diversos municípios, né? Pensando e no Brasil inteiro, pensando em fortalecer a visão de que a mãe é a trabalhadora do invisível e que está mantendo a sociedade às custas dela própria e seus filhos, né? Às vezes eu acho que a visão que eu tenho, às vezes, é que se a gente não chegar tipo Esparta, sabe? Todo mundo assim, a coisa não vai andar. Então a gente tem que... É invasão em massa mesmo, sabe? Não é invasão, né? É ocupação, né? Ocupação em massa, né? E entender que é o nosso lugar também, né? E que se a gente precisa ter representatividade lá, né? É que não tá... É o nosso lugar, é legítimo de direito pra gente, mas o sistema tá feito pra que a gente não chegue lá. Mas da mesma forma que a gente foi convidada ao empreendedorismo, né? E isso foi uma possibilidade de solução para alguns problemas do cotidiano das mulheres mães, e para a política também tem as suas armadilhas, né? Especialmente se a gente está falando dessa política patriarcal, que é a política da dominação, que é a política do, basicamente, vem e se candidata, puxa votos para o meu partido, mas na verdade, assim, a gente não quer muito você aqui. Só tô usando seu corpinho. Tipo isso. A política patriarcal, ela tem esse quesito, que já sabe que a agenda das maternidades e infâncias é relevante. Óbvio, isso daí é 1/3 da população, né? Potente, de mulheres, mais as crianças, mais... Eu costumo dizer que assim, a gente é 1/3 da população e cuida dos outros 2/3. Então assim, eu acho importante, é relevante, né? Os partidos já sabem isso também, só que é óbvio que eles não preferem que a mulher, mãe, feminista, ingovernável, né, que não obedece ordens de grandes líderes, eles não querem muito assim que a gente vença as eleições. Então eles vão te apoiar na medida de você não ganhar. Então tem que ficar bem atento qual é o tipo de construção política, por isso que nesse ponto a bancada ativista me ajuda muito, que é pensar nessa coisa horizontalizada, descentralizada, com muitos desafios da coletividade, mas que aponta para um padrão menos patriarcal, né? Um padrão mais feminista mesmo de fazer política. A bancada ativista é a primeira que é assim, coletiva ou não? Não é a primeira, tem outras experiências aqui no Brasil, uma delas de 2016 são as muitas.
lá em Minas Gerais. Ah, tá. Mas agora eleita só vocês? Aqui no estado de São Paulo, sim. Tá. Aqui no estado. Pra Lesp foi a primeira candidatura coletiva que aconteceu na história. Sim. E como que é pra vocês lá dentro na Lesp? Chegar a bancada? É um desafio, gente. É um desafio, porque assim, a gente tá falando essencialmente do que a gente prometeu nas urnas, que é a gente quer ocupar um mandato com ativistas. Então a gente é ativista, para começar, que não é político profissional. Os 94 gabinetes lá, são 94, a gente é um. Os gabinetes sabem o que estão fazendo, né? Eles são agentes da política tradicional, que prevê uma série de artimanhas, né, que a gente ainda não domina enquanto ativista. A gente está num aprendizado de hackear esse sistema, desde, aonde pega o cafezinho, como eu utilizo a verba de gabinete, essas coisas a gente não nasceu sabendo, né? Estamos num processo de aprendizado. E é interessante ver que a gente foi bem recebido de uma forma geral, assim, por todas as pessoas que estão lá na 19ª legislatura, mas a gente é observado como ameaças. Então há uma disposição para não deixar com que as coisas saiam dos trilhos, saiam do controle. É óbvio, é um movimento disruptivo, né? Prevê que eu, por exemplo, sem estar afiliada, na época eu não estava afiliada, hoje eu já estou afiliada a um partido político, mas na época eu não estava afiliada e concorri a co-deputantes. E as pessoas me reconhecem, a minha base fala comigo como uma co-deputada. Isso é muito hackeamento. O patriarcado fica bravo, não é essa a regra. Exatamente. E aí tenta fazer os objetivos de silenciamento, né? Na minha agenda especial, sendo do lugar onde eu sou, o efeito mãezinha corre solto, que é, o que essa maluca tá falando disso? As pessoas me perguntam, mas qual que é a sua formação? Eu falo, mãe, a minha formação é mãe. Isso também. Eu não me importo qual que é a sua formação na hora que você chega aqui fazer política. Você foi eleito, sei lá, o quê? Você é do sindicato, você tem um histórico, você é barão do café, você é youtuber, sei lá qual que é o seu problema. O meu eu sou mãe, e eu tô aqui por isso. E vocês precisavam me legitimar. E é difícil, as pessoas não estão muito dispostas, não. É um batalhão, não, por dia. Por dia. Na prática. É um desafio. Na prática. E é muito bom, assim, a gente saber, dar um conforto, assim, minha família inteira, todo mundo que eu conheço botou na bancada, obviamente, né? Porque se fez urgente, assim, a gente se sentir representada lá dentro, né? E lógico, né, a gente tem o privilégio de conhecer pessoalmente você, a Raquel e tal, mas mesmo as pessoas que não conhecem, olhar o projeto e saber ler o projeto, sabe? Olhar e falar assim, nossa, eu tô conseguindo entender política, sabe? Foi muito importante isso pra gente, né? Nessa eleição é o que deu um alento. Né? É isso, e assim, a gente pode se permitir contaminar com esperanças dessas coisas que ainda não foram testadas. Então, um mandato coletivo a gente está testando e pode ser um caminho de potência para diversas outras evoluções desse processo. As mães na política, não foi testado isso ainda. As pessoas estão querendo agora, estão começando a prestar atenção na gente, vocês podem aguardar que 2020 vai ter um monte de hashtag mães na política querendo ocupar esses espaços. O que pode ser um tiro no pé, porque nem toda mãe, nem toda pessoa que tem um filho articula a maternidade de uma forma propositiva para as mães, né? Sim. Mas, por outro lado, pode ampliar. Imagina, tantos municípios, 500 e tantos municípios no estado de São Paulo. É verdade. Se as pessoas começam a se eleger para proteger as crianças, no sentido, não nesse sentido econômico de proteger as crianças, como se elas fossem coisinhas de investimento para dar dinheiro no futuro, né? Mas de cobrar dos setores que se envolvam na dedicação 24/7, Exatamente. que é ter uma vida pequenininha no mundo, né? E que hoje em dia só a mãe regularmente que vai se dedicar a isso. O lugar de fala, né? Para quem está lá vivendo, né? Totalmente. E falando de tudo isso, a gente está vivendo um momento muito delicado, né, dentro do ativismo do parto e do nascimento, que é essa PL da cesárea. Né? Como vocês estão se articulando não só dentro da bancada, né, mas como que tá para você? Porque a gente
Dentro desse movimento a gente tá vendo, a gente tá correndo, cada uma tá fazendo uma coisa e tal, mas como que tá pra vocês? Esse PL, ele eu acho que ilustra muito bem o fato de que não basta a pessoa ser uma mulher e ter filhos para poder pensar em soluções que de fato emancipem as mulheres mães e os bebês, né? Então a gente está falando de uma proponente que é a Janaína Pascoal, que é mãe, que é mulher e que traz uma agenda supostamente em torno da autonomia feminina, mas com uma solução completamente equivocada e com um modo de pensar a maternidade, a gestação, o parto, o bebezinho, né, recém-nascido, absolutamente não condizente com autonomia, né? Então ela já parte de um pressuposto de que a gravidez é uma doença, precisa ser curada pela medicina. Então na hora que a mãe precisa ter autonomia para escolher qual é a cura daquela doença. Basicamente essa é a mentalidade da Janaína. Essa é a autonomia, né? Então, sei lá, como se eu estivesse me tratando, sei lá, eu peguei um câncer, aí eu vou escolher com o meu médico se eu vou fazer a cirurgia, se eu vou fazer a quimioterapia ou se eu vou fazer a macrobiótica, sei lá. Não é isso, né? Isso não é gestação, isso não é... Então, só a cabeça dessa pessoa já mostra que ela entende o parto como um evento médico. E aí fica esta conversa esquisita sobre uma suposta solução pro problema real, que é o diagnóstico está correto, que é a violência obstétrica dentro do Sistema Único de Saúde. Exatamente. E aí, como que a gente tem se articulado? Primeiro que o PL bateu assim que a gente tomou posse, a gente leu e falou, gente, é insano, né? Nesse momento a gente se reuniu com diversos coletivos, diversas pessoas da academia e o diagnóstico na época foi assim, não vamos dar palco, porque existe uma tendência de querer crescer em cima dessa agenda, em cima também da ignorância das pessoas, porque engana as mulheres, diz para as mulheres assim, ó, você vai ter uma escolha e é mentira. Porque não existe escolha para parto no Brasil, né? A gente tem uma estatística, né, de que 80 e poucas % das mulheres que engravidam no começo querem parto normal, elas vão sendo desencorajadas. Né? Então, como assim a PL da cesárea, a escolha da cesárea é uma escolha de autonomia? Não, é você oferecer serviço para essa mulher que quer parir, ter o seu parto com respeito. Né? É meio óbvio. Então já parte de uma premissa completamente equivocada, né? E diz para as mulheres que daí, o que a Janaína fala muito? Ela fala assim, eu quero que as pobres tenham o mesmo direito de escolha das ricas. Olha que falácia, né? Primeiro, que as ricas não têm direito de escolha. Isso é uma mentira. 99% das mulheres que estão tendo bebês dentro do sistema suplementar ou particular estão tendo bebês por via cirúrgica. Isso não reflete escolha, então é uma mentira. Em segundo lugar, mesmo que essa cirurgia cesariana chegue como uma opção, entre aspas, lá dentro do SUS, a gente sabe que o atendimento não é o mesmo. Exato. Por que dizer para essas mulheres que estão em situação de mais vulnerabilidade, que são as usuárias do SUS, que ela vai ter o mesmo direito de ter uma cirurgia cesariana como é o sistema suplementar? É mentira. Eu tive uma cesariana no sistema suplementar, quarto de recuperação particular, as enfermeiras pareciam aeromoças, arrumadas, vinham me trazer o tamarine, na mãozinha, no copinho, não sei o que lá. Meu bebezinho limpinho, com sabonetinho granado. É isso que vai acontecer no SUS? É essa a escolha que estão oferecendo para as mulheres? Não é. É só uma mudança do tipo de violência, né? Muda a natureza, né? As mulheres estão recebendo tratamentos violentos, inclusive no sistema suplementar de saúde, cristeléria, episiotomia, essas coisas também acontecem com as ricas, do jeito que a Janaína gosta de separar, né? As mulheres, mas elas vão receber agora violência vaginal ou violência cirúrgica. É negligência por via vaginal, negligência por via cirúrgica, isso não reflete escolha. E infelizmente é com isso que a gente está dialogando, né? É com essa realidade que a gente está dialogando. Não é um debate de evidências, porque evidências no mundo, né? Assim, não existe nenhum país comprometido com erradicação de violência obstétrica no mundo que se proponha a aumentar o número de cirurgias cesarianas. Não faz nenhum sentido, né? Isso é? Zero sentido. Não é um debate de evidências, é um debate cultural, é dessa mentalidade. E que, na minha visão, é de saber o que é ser mulher, de saber o que é ser mãe, de ter conexão com essa agenda a partir da nossa vivência. E não porque ela mesma fala, né? Eu tirei isso da minha cabeça. Tirou errado.
Pensou errado. Tirou do HD errado. Não é. Não é essa caixinha isso aí. Não é ser mãe. Essa não é. Essa vivência da maternidade medicalizada não é o que reflete a experiência da maternidade que a gente precisa se a gente tá falando de autonomia de verdade. Exatamente. Aí fica essa conversa, né, meio louca, esquizofrênica, né? Porque a gente tem que falar a linguagem deles para poder e não sai do lugar, né? Muito pelo contrário, né? Só afunda. E aí tem sido isso. Agora a gente tem lá 94 deputados, né? Que, imagina, se uma mulher mãe, como é o caso da Janaína, não entende desse assunto, imagina os homens, coronéis. Imagina essa situação. Então, assim, algumas pessoas dispostas a escutar, participando das audiências, dando uma olhadinha lá e tal. E outras comprando absolutamente o discurso de raso, que é, não, realmente tem que ter escolha, assim. E não reflete escolha, não é verdade, entendeu? Eu li ela falando assim, a gente tem que parar com essa religião do parto normal. Mistura os conceitos, né? Arrasta a gente numa lama ideológica de insistir que são as esquerdistas do parto normal, abortistas, que blá blá blá. Enquanto, se a gente fosse discutir isso qualificadamente, certamente a gente estava discutindo aborto qualificadamente, né? Enquanto direito reprodutivo. E aí, ela na verdade, eu estou falando ela aqui, mas esse modo de pensar que está posto, completamente equivocado, coloca a mulher nesse lugar de incubadora mesmo, né? Assassinas vão tirar a vida do feto, não sei o que lá. Isso é falado, né? Chama as mulheres que não querem ser mães de assassinas. E ao mesmo tempo, não, mas pra vocês é tudo. Vocês têm super direito de escolher a via do parto. Mas escolher se vai ter bebê ou não pode, né? Então é falácia. É muito difícil a gente debater falácia. Se fosse mesmo um debate de evidência científica, tava tranquilo, mas não é. Não, parece o PowerPoint lá do... Você vai colocando lá e nada faz sentido, né? Reflete o momento histórico que a gente tá vivendo, né? Deixou de ser um debate cognitivo. Eu já visto o Moro Gate aí, né? Tá aí explodindo um monte de evidência. E aí a gente fica discutindo se é o hacker, se não é o hacker. Vai relativizando, aí você vai esquecendo, de repente você fala, o que eu tava falando mesmo? Deixa quieto, né? A gente tem que parar, né, de acatar mentira. É uma das... Então, assim, você perguntou como que a gente tem se articulado. A gente tá tentando pensar muito com concretude, né, no fato de que isso não é um debate de evidências, é um debate de mudança de cultura. Então, a gente tem se disposto a conversar, óbvio, com todas as pessoas interessadas, mas também usando os recursos legais e os recursos que a gente ainda tem, né, na justiça, de pensar que isso foi tramitado de forma urgente sem veracidade, né? Se você for olhar o regimento interno, é questionável que isso podia ter sido tramitado em caráter de urgência. Nossa, porque foi e isso. Entrou em caráter de urgência solapando através de um acordo entre os partidos, que não é um acordo ilegal, mas é um acordo imoral nesse sentido, porque está falando da gente, dos nossos filhos, da nossa existência, né, da nossa sexualidade no mundo, dessa forma atropelada e sem nenhuma base de discussão racional, né? Então a gente está abordando desse jeito, tentando não cair nas armadilhas da velha política, que existem também, né? Muitas. E preparar, assim, preparadas, né? A gente provavelmente deve perder no sentido de na hora de votar, os deputados eleitos devem achar que a Janaína está propondo uma coisa boa para as mulheres. Quando for esse vídeo no ar, a gente já vai saber a resposta. Pois é. Mas aí o que a gente ganha? Consciência, né? A gente ganha consciência de quem são efetivamente os nossos representantes legislativos que, aqui no estado de São Paulo, sabem o que é autonomia da mulher. E é muito legal, a gente já separa o joio do trigo. Olha, esse pessoal aqui não manja nada de autonomia da mulher, esse pessoal aqui está discutindo isso de uma forma um pouco melhor. E para as próximas eleições, aí você pensa, essa galera não dá, assim, se a minha intenção é emancipação política, social e econômica das mulheres, mães e crianças como prioridade, essa galera foi lá para acreditar. Exatamente.
Ai, amor, eu queria que você desse um recado pras pessoas que assistem a gente. Recadinho? Recadinho da Xuxa! Ai, primeiro que eu queria te agradecer por ter revivido o canal. Eu acho que se a gente pode ocupar esses espaços de produzir conteúdo sobre nós mesmas, ainda das dificuldades, né? A gente sabe, hoje é um sábado, você podia estar descansando, tá aqui trabalhando de forma não remunerada de novo. Pois é. Né? Pois é. Então, o recado que eu quero deixar é esse, que vocês comecem, minhas maravilhosas mulheres mães, a dar valor a tudo que vocês fazem. A reconhecer esse valor que é individual, sim, é interno, mas se reflete para o coletivo, para o fato de que o mundo é mundo e existe porque a gente está trabalhando por ele de forma invisível, e aí você pode pensar no trampo invisível que é botar uma vida no mundo, amamentar essa vida, ou nutrir essa vida de alguma outra forma, manter essa criança, tudo que você sabe, se a meia tá servindo, se o sapato cabe, se tem casaco, se não tem casaco, cadê o uniforme, o horário da agenda, a carteira de vacinação, todo esse trabalho quem faz é a mulher-mãe. Né? Até muitos anos, dizem que é 18, não sei, ainda não cheguei lá. Falam que é 40. Minha mãe fala, eu tenho 32 até hoje assim. E ainda por cima, depois ainda quer ajudar o mundo, né? Abre um canal de YouTube, vai ser ativista, vai dar dor de cabeça pros pais, né? Então, assim, é muito trabalho invisível que a gente acumula e que a gente reconheça esse trabalho e reivindique na política, na sociedade e na economia o nosso papel estruturante, sempre com o maior respeito umas às outras. Há quem pensa divergência, tudo bem, as pessoas podem pensar diferente, a gente com respeito pontua, né? E criança em primeiro lugar também, né? Sem transferir opressão. Exatamente. Sem oprimir as crianças por conta da nossa própria opressão. Exatamente. Ai, meu amor. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter me chamado, eu amei. Quero que você volte depois pra gente falar. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar de Top Term. Não, já foi. Essa já foi. Gente, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo. Vamos trazer as mães na política, vamos trazer o ativismo, vamos conversar. Essa é uma pauta urgente, tanto quanto a PL. Muito mais que a PL. E compartilhem o vídeo, se inscrevam nos... Ai, gente, eu sou péssima nisso. Vamos lá. Sininho. Ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e comentem aqui. Vamos conversar sobre isso, gente, se faz necessário. Tchau, gente. Obrigada.